Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje chegamos aqui à segunda-feira, dando continuidade aqui à nossa lição, a lição desta semana, falando sobre o herdeiro do trono, Jesus Cristo, que está diante ali dos dois centros de julgamento, o dos romanos, o pretório ali de Pilatos, e a equipe do Sinédrio, representado ali pelo sumo sacerdote, os sacerdotes, os principais sacerdotes, e a liderança religiosa, composta por outros, doutores, escribas, fariseus, etc. O herdeiro do trono está sendo chacoteado como um falso rei, diante de toda a população religiosa dos judeus, e diante também dos romanos, de alguns soldados romanos. Hoje, na terceira pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: que mentira os líderes religiosos disseram sobre a lei deles? E por que é que eles vão... Por que essa pergunta aqui, Porque mentira eles falaram sobre a lei, Porque ontem, no texto anterior, quando eles gritaram, crucificam, crucificam, ao ver Jesus vestido, de púrpura, com a capa de púrpura e com a coroa de espinho na cabeça, e ouvi de Pilatos dizer, crucifique vocês, porque eu não achei nele crime algum, Então crucifique vocês. Então que mentira eles vão inventar sobre a lei deles, para tentar jogar esta responsabilidade sobre Pilatos, e tentar fugir do julgamento de Deus. Eles sabiam muito bem, mas faziam de doido, a liderança religiosa fazia de doida, porque eles faziam o seguinte, a gente não pode condenar ninguém à morte agora, porque hoje é sexta-feira, dia da preparação, amanhã é um grande sábado, como diz o texto, E era grande aquele sábado, mostrando que era um sábado, que além de ser o sábado do Shabat do sétimo dia, era também o feriado do início da Páscoa. Era Páscoa ao mesmo tempo, a festa da Páscoa, que era um feriado, chamado também de sábado de descanso, Então era um sábado grande, porque juntavam o feriado e o sétimo dia juntos. Então eles estavam também se preparando para se purificar na sexta-feira para entrar o sábado. Então o que eles faziam? No final da tarde, à tardinha, eles tomavam banho, se purificavam. E eles não queriam estar envolvidos com morte, matar ninguém, porque eles queriam entrar o sábado puro. Agora eu pergunto, adiantava eles estarem ali fazendo uma injustiça com o coração cheio de ódio por alguém inocente, e tomar 500 banhos para entrar o sábado? Adiantava. Ou seja, veja que o religioso é tão cego que ele vive de aparência. Ele acha que uma bacia de água e um banho vai purificá-lo no espírito. Eles não entendiam isso aí, E Cristo veio trazer isso, porque a falsa religião ela só vive de aparência. Ela é uma mentira, é um engodo. Vive de aparência, quando a fé e o espírito é interior. Pois bem, vamos ver a mentira deles, Está escrito em João, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: responderam-lhe os judeus responderam a Pilatos, dizendo assim, temos uma lei, e de conformidade com essa lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Ora, aonde estava escrito na lei de Deus que se alguém se fizesse filho de Deus devia morrer? Aonde? Em lugar nenhum da Bíblia estava escrito isso. Agora, qual é o problema deles? O problema de ontem, que é o problema de hoje também, é o problema da dedução. Aquele que diz que é filho de Deus, ele está dizendo que é o próprio Deus? Não. Filho de Deus é uma coisa, Deus é outra. Eles colocaram na cabeça dele, cheio de filosofia grega, no juízo, disseram assim, lá no João 5, versículo 18, tu és um blasfemo,
Porque além de tu transgredir o sábado do Senhor, tu ainda te fazes igual a Deus. Ele diz lá, não diz? João 5,18, tu te fazes igual a Deus, porque Cristo falou assim, onde foi que eu disse que eu sou igual a Deus? Porque eu disse que sou filho de Deus? Filho de Deus não é ser Deus, né? Pois bem, e o próprio Cristo responde lá, eles lá, já tinha dito, e eles que eram mente cega, né? No versículo 19, Cristo diz, olha, o filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma. Se eu fosse Deus, como é que eu não poderia fazer tudo? Deus pode fazer tudo, ele é onipotente. Vocês estão dizendo que eu estou me fazendo igual a Deus. E eu estou dizendo para vocês que o filho não pode fazer coisa alguma. Eu só faço aquilo que o Pai me ensina, que o Pai me concede, me dá poder para fazer, na autoridade dele, no poder dele, aí eu faço. Qualquer homem pode fazer no poder de Deus muita coisa. Elias, no poder de Deus, mandou descer fogo do céu. Eliseu, no poder de Deus, mandou sair ursa do mato e devorar crianças. Deitou sobre uma criança e ressuscitou. No poder de Deus, Moisés abriu o mar vermelho no poder de Deus. Não é? No poder de Deus, qualquer um pode fazer. Não é mesmo? É isso que Cristo estava dizendo para eles. Mas eles mentindo aqui, usando a Bíblia descontextualizada para tentar enganar um romano, que é o que a religião faz hoje do mesmo jeito. Pessoas que não têm conhecimento da palavra, eles descontextualizam a Bíblia para enganar as pessoas. É o que eles estão fazendo aqui, estão mentindo. Porque não há na Bíblia, na Torá, que ele está se referindo aqui, a Torá, né, os 5 primeiros livros de Moisés, não há qualquer mandamento que diga assim, ó, quando alguém se disser que é filho de Deus, apedrejarás, matarás crucificado, não tem isso na lei em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não pode, duvido que alguém encontre qualquer verso na Escritura Sagrada dizendo isso, né? Agora, eles estavam deduzindo, porque a Bíblia diz claramente que no meio do povo de Israel não teriam deuses pagãos, qualquer outro deus. Então eles deduzindo, olha, se ele diz que é filho de Deus, vamos filosofar aí com o paganismo da Idade Média. Filho de peixe, peixinho é, então vamos entrar na filosofia humana, né? Vamos sair da Bíblia, do claro assim do Senhor, e vamos para a filosofia humana. Filho de peixe, peixinho é, então nós judeus somos filósofos, então ele está dizendo que é igual a Deus, merece morrer. Era isso? Porque se fosse isso, o próprio Cristo havia pecado e merecia morrer mesmo. Claro que não era. Era uma dedução da mente doentia do religioso que deixou claro assim do Senhor da palavra de Deus e entrou por uma filosofia humana que é através da filosofia humana que eles recebem os aplausos dos outros homens que também buscam o mesmo espírito. O aplauso, a fama, o glamour, os elogios, os títulos, né? Esse é o grande problema de ontem e hoje e muito mais ainda. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, a quarta pergunta da lição, que nos diz assim: diante da estranha declaração dos líderes religiosos judeus, como ficou o romano Pilatos, acostumado a cometer atrocidades e opressão? Vamos agora tentar entender o estado emocional, o estado de espírito, né? Por ser pego por essa surpresa. Pilatos era um homem que era acostumado a mandar o povo para ser crucificado, acostumado a matar um soldado, acostumado a matar gente. Diferente dos líderes religiosos, né? Mas vejam só que as coisas mudou de figura, né? Os violentos, as pessoas ali completamente cheias de ódio, passou a ser aqueles que diziam ser povo de Deus, o povo do amor. E o povo do ódio, que eram os romanos e Pilatos, estava agindo agora de forma completamente... Eles deveriam agir como Pilatos, e Pilatos deveria agir como ele, mas trocado de posição. Vejam só o que diz o texto. João 19, verso 8 diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Já imaginou a situação? Como é que um pretoriano, um
um chefe de guarnição de uma tropa romana, assassina, sanguinária, violenta, ficou atemorizado com o ódio dos judeus. Já imaginou? Não tem nenhum império, nenhum exército que usou de tanta barbaridade, fez tantas carnificinas quanto os exércitos romanos. Eram malvados, eram perversos. Mas já imaginou aqui alguém como Pilatos, que já tinha mandado ali, sei lá, centenas ou milhares de rebeldes para a cruz, para ser crucificado, para manter o povo ali em Jerusalém debaixo das rédeas do comando romano? Naquele tempo era violência que mantinha o povo quieto, mantinha o povo submisso, mantinha o povo sobre as rédeas da lei, era pela força. Completamente contrário de Deus, né? Porque a palavra de Deus assim, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Os homens é pela força e pela violência, e Roma usava a força e a violência, com muita força e muita violência. Mas olha aqui, o texto aqui é de a gente ficar de queixo caído. Até Pilatos ficou atemorizado com o ódio daquele povo. Quando ele disse, a nossa lei, né? Ele diz bem claro, ó, a nossa lei diz que ele deve morrer, porque assim mesmo ele se fez filho de Deus. Olha só a capacidade que eles tinham de dar mau testemunho de Deus, da palavra de Deus. Porque Pilatos vai morrer, não sei, né? A história, a Bíblia não conta a história de Pilatos, né? Mas imagine Pilatos morrer com ódio das escrituras dos judeus, com ódio de Deus, porque escutou que a Bíblia deles, que o livro sagrado deles, as escrituras sagradas deles, condenava à morte alguém que disse que era filho de Deus. E o que tem de gente aí no mundo com ódio de Cristo, com ódio de Deus, com ódio da palavra verdadeira do Santo Evangelho, porque escutou alguém dizer assim, olha, eu já escutei muitos ateus ignorantes, né, que pegou uma Bíblia numa versão piorada, das piores que tem, a Bíblia escrita em hebraico, aramaico, né, a Igreja Católica diz que uma parte foi em grego, pois bem, diz isso. E essas pessoas, quando ela pega em português, olha só, a língua português, aí o ateu diz assim, Deus, eu não sigo a Deus, porque Deus é um Deus que manda matar criancinhas, Deus é malvado, Deus é... Ele não sabe a história, né? Mas ele diz isso porque escutou de outro líder religioso, de outra figura, sem nenhuma capacidade de entender o contexto bíblico, quais foram as circunstâncias, a situação, todos os detalhes, estão fazendo essas pessoas que receberam essa informação de pessoas que não conheciam a verdade de fato, elas serão responsabilizadas, essas que pregaram errado. Da mesma forma que a liderança religiosa aqui estava dizendo para Pilatos, pregando uma mentira, e Pilatos ia morrer com essa mentira no juízo, de que Deus é um ser tão tirano, tão injusto, que alguém que se dissesse, sou filho de Deus, deveria morrer. Já imaginou? O temor de Pilatos não foi só, né, ficou aqui surpreso, atemorizado, né, ficou assim, espantado com o ódio deles, mas eu imagino que, sobretudo, com a lei deles. Que não era fácil para Pilatos. A Bíblia não diz se Pilatos lia o aramaico, se ele conhecia com profundidade a escritura, né? A escritura, o hebraico, né? O hebraico, o aramaico. E seria muito difícil para ele, um romano, né? Um sujeito de origem romana, que conhecia o latim, que era a sua língua, né? Sua língua materna, conhecer a profundidade da letra da lei. Então ele com certeza iria, a partir dali, acreditar que nas escrituras dos judeus havia um Deus, né, que era tirano. Era um Deus que, com certeza, o testemunho deles não estava só matando o inocente Jesus, não, mas estava dando mau testemunho, pregando a mentira e praticamente colocando Pilatos no inferno. Porque quando você ensina uma mentira a alguém, fazendo com que alguém sinta ódio do seu Deus, da sua fé, da sua doutrina, da sua igreja, da verdade,
está também cooperando para que aquela pessoa se perca. Veja só, meus amados. Pilatos ficou atemorizado ainda mais, porque ele já estava com medo da loucura dos judeus, da liderança, mas ficou ainda mais. Muitas vezes, as pessoas fazem críticas na internet a determinados pastores, a líderes religiosos, donos de igreja inclusive, que fica explorando na internet, fica chorando, fica mentindo, pedindo dinheiro, explorando e tal. Aí chega alguém de forma muito rude na internet, chama aquele de ladrão, bandido e tal. E os crentes, apoiadores do Sinédrio, numa cegueira terrível, diz assim: não toca no ungido de Deus. Não fale mal contra o ungido de Deus. Eles falam assim, não é? A ignorância é tão cega que eles nem conseguem perceber que em pontos e algumas vezes, eles estão tão cegos quanto os líderes religiosos. E o sujeito que é igual Pilatos, o mundano, que está acusando aquele pastor, mau pastor, né? É mercenário, mentiroso, falso profeta, que está ali na internet enganando o povo, quem está com a razão é aquele que criticou. O mundano que criticou é quem está, igual Pilatos aqui, estava com a razão e eles estavam fazendo errado. Então, meus amados irmãos, a história de ontem, ela não é mais escandalosa do que a história de hoje, não. Só não é escandalosa para o cego. O cego, e olha isso, é o cego religioso. Porque o mundano tem enxergado determinadas coisas da justiça e da verdade muito mais do que muitos religiosos que estão presos aos temas religiosos. A verdade de ontem está se repetindo hoje. Que nós possamos orar ao Senhor para que Ele tire as escamas dos nossos olhos e aprendamos diretamente de Cristo na sua palavra, para que a gente não seja enganado pelos outros.